Sobrenatural. Capítulo 26. Perdido na montanha Hurricane, 1941. A música acabou. Ansiosamente, Billy Paul se posicionou em frente a seu bolo, encheu seus pulmões com tanto ar quanto podia segurar e soprou até todas as 6 velas se apagarem. Radiante de alegria, ele abriu seus presentes. William Branham sorriu contente, pois seu filho estava desfrutando de seu aniversário. Grato pela consideração de Meda Broy, ela tinha feito um bolo para Billy Paul e planejado a festa com cuidado, querendo que este dia, sábado, dia 13 de setembro de 1941, fosse um dia memorável para sua jovem carga. Até aquele momento, Meda tinha sido babá de Billy Paul Branham. Cada dia da semana, por quase 5 anos, para ela parecia natural fazer uma festa de aniversário. Entretanto, nem todos na comunidade viam a situação de Meda e Bill tão inocentemente. Numerosos intrometidos espalhavam rumores maliciosos sobre aquele jovem pregador e sua empregada. Billy se ressentiu com esta insinuação indelicada contra o bom caráter de Meda. Mas ele podia entender porque as pessoas falavam. Aqui estava uma mulher jovem, bonita, na idade de se casar, que estava fazendo nada a não ser lavar sua roupa, limpar sua casa e cuidar de seu filho. Não era justo que ele tomasse tanto tempo de Meda. Bill decidiu, por amor a Meda, que deveria despedi-la. Ele planejou dizer-lhe quando pegasse Billy Paul depois do trabalho. Mas sempre que uma oportunidade aparecia, ele gaguejava em suas palavras. Como ele poderia dizer a esta bondosa jovem que tinha cuidado de seu filho por quase 5 anos, que agora ele queria uma nova babá? Ele não podia fazer isto. Mas por amor a ela, ele sentia que isto devia ser feito de alguma forma. Meda precisava estar livre de sua atadura temporária com ele para que assim pudesse desenvolver a atadura vitalícia com outro alguém. Finalmente ocorreu-lhe uma ideia. Ele pensou que se pedisse uma outra mulher em namoro, Meda ficaria muito irritada com ele e que ela apenas se iria. Isto não funcionou desta maneira. Meda não ficou irritada também. Ela ficou de coração partido, ela chorou por dias. Billy se sentia terrível também. Ele pensou tanto em Meda e tentou fazer o que era melhor para ela. Mas ao invés disto, ele fizera uma confusão de tudo. Ele pelo menos devia a ela uma explicação. Meda, você não vê? Eu estou tomando muito do seu tempo. Você é uma boa moça para gastar seu tempo comigo. Mas Billy, eu te amo. Eu sempre tenho te amado. E o que é mais, você é o único homem que eu sempre amarei. Eu aprecio isto, Meda. Eu te amo também, mas você sabe, eu vou viver apenas como um ermitão. Eu não vou me casar de novo, jamais. Então, como posso continuar tomando seu tempo? Este era um argumento que Meda simplesmente não podia aceitar. Quando ela ficou só, colocou a Bíblia fechada em seu colo e orou: Senhor, se isto é o que tu queres, eu não quero te desobedecer. E todavia eu amo a Bill. Eu não sei o que fazer, Senhor Jesus. Me ajudarias? Eu nunca te pedi isto antes em minha vida, Senhor. Eu espero que jamais tenha que te pedir isto novamente. Mas estou pedindo agora. Quando eu abrir esta Bíblia, tu, por favor, me darás uma escritura
para orientação e consolação? Fechando seus olhos, ela abriu a Bíblia e marcou com seu dedo indicador um lugar no centro da página. Então ela olhou. Seu dedo apontava um versículo em Malaquias capítulo 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Esta é uma escritura estranha para a consolação, ela pensou. Eu desejaria saber por que o Senhor... Então ela se lembrou. Anos atrás, ela estava às margens do rio, enquanto Billy estava nas águas batizando, quando a estrela tinha aparecido ao meio-dia. Ela não tinha visto a bola de fogo porque havia mantido os seus olhos fechados para a oração, mas jamais poderei esquecer a voz que declarou: como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Agora ela percebera por que o Senhor lhe dera esta escritura em particular para consolação. Eis que vos envio o profeta Elias. Meda se levantou e foi em seu caminho com o coração pacífico, convencida de que ela e Bill iriam se casar. O próprio Bill não estava longe da mesma conclusão. Um dia depois do trabalho, ele parou na casa dos Broy para pegar seu filho Billy Paul, que estava brincando em um monte de areia. Bill disse: Bill, vamos para casa com papai? Billy Paul virou sua cabeça e perguntou: papai, onde é minha casa? Bill ficou chocado. Ele tinha estado recentemente vivendo em uma pequena casa flutuante, atracada no rio, porque ele detestava estar na sua casa alugada. Parecia muito vazia, sem roupa. Agora ele olhou para o seu filho, com 6 anos de idade, e pensou: algum dia, se eles o levarem à cadeira elétrica, ele pode se virar para mim e dizer: pai, se você tivesse feito o que a mãe pediu para fazer e se casasse de novo, e fizesse um bom lar para mim, ao invés de me levar de um lado ao outro, não teria sido desta maneira. Enquanto Bill batia a areia da roupa de seu filho, ele pensou: talvez Hope estivesse certa na hora de sua morte. Naquela noite, algo acordou Bill. Deitado quietamente no escuro, ele ouviu as ondas baterem levemente contra sua pequena casa flutuante. Havia um outro som. Alguém estava simplesmente dentro de sua casa? O cabelo atrás do seu pescoço eriçou de medo. Então Billy ouviu uma ressonante voz dizer: vá, tome Meda Broy e case-se com ela neste outubro, no dia 23. William Branham e Meda Broy deram as mãos em casamento no dia 23 de outubro de 1941. Para a lua de mel, Billy sugeriu que eles visitassem as cataratas de Niágara. Então continuaria a oeste ao longo da divisa do norte dos Estados Unidos, as montanhas Adirondack, em Nova York. Bill tinha estado nesta área várias vezes e conhecia um dos guardas florestais ali. 2 anos antes, ele e o guarda florestal Denton tinham atirado em 3 ursos, próximo à montanha Hurricane, perto da divisa com o Canadá. Se Bill pudesse caçar neste outono, ele poderia esperançosamente atirar em um outro urso, o qual daria a ele bastante carne para o restante do inverno. Isso parecia apreciável a Meda. Ela sabia quão pobre eles estavam começando a vida de casados. Ela tinha ajudado Bill a pegar amoras pretas à noite para ganhar dinheiro suficiente para comprar carvão para o inverno. Um abastecimento de carne seria um recurso bem-vindo para o apertado orçamento. Bill escreveu: Sr. Denton, vou subir aí neste outono.
Eu quero caçar algum urso com você novamente. O Sr. Denton respondeu: Está bem, Billy, venha. Estarei na cabana no final da estrada da montanha Hurricane. E ele deu dia em novembro. Você pode me ajudar a esticar os fios da linha telefônica nesta primavera? E então vamos caçar o urso. Um fogo vigiava o topo da montanha Hurricane naquela primavera. Bill tinha ajudado o guarda florestal a cruzar a linha telefônica, 8 quilômetros ao longo da linha que ligava a torre de vigia com a cabana no final da estrada. Isto levaria pelo menos um dia para desenrolar aqueles fios no inverno. Mas para Bill parecia uma troca justa pelo privilégio de caçar com tal excelente guia. Bill, Meda e Billy Paul chegaram poucos dias antes. A cabana do guarda florestal estava fortemente trancada, mas perto havia um alpendre acima da trilha que os protegeria do vento. Embora não tivesse ainda nevado, o clima parecia como se fosse nevar a qualquer hora. Naquela noite a temperatura emergiu abaixo de zero. Para manter Billy Paul aquecido, Bill e Meda colocaram o garoto entre eles enquanto dormiam. Na manhã seguinte, Bill disse: Sabe, querida, seria bom se eu conseguisse um grande corso para levar para casa e também um urso. Se eu pudesse caçar um pouquinho hoje, conseguiríamos nossa carne da primavera com certeza. Olhando acima nas nuvens escuras, Meda perguntou: Você acha que é seguro sair sem o guarda florestal? E se você se perder? Eu? Perder? Billy achou aquilo engraçado. Não mesmo. Você não poderia me perder em parte alguma. Minha mãe é meio índia, se lembra? Eu tenho instinto suficiente para saber exatamente onde eu estou o tempo todo. Eu sou como meu avô Harvey. Além de ser um professor, ele era o melhor caçador e armador do sul. Meda deu-lhe uma olhada de resignação. Eu não tenho tanta certeza. Bem, não se demore, Bill. Lembre-se, eu nunca estive nas florestas. Eu não sei nada sobre isto. Eu voltarei em torno das 2 horas. Ele prometeu. Pondo o rifle no ombro, ele caminhou de volta à estrada até chegar a um lugar que ele tinha estado derrubando árvores anos atrás. Entre os tocos e amontoados de sobra de ramos, uma nova madeira tinha desde então crescido 4,5 metros de altura. Isto parecia um habitat ideal para um veado. Muita comida e muito abrigo. Bill deixou a estrada e se dirigiu através da floresta. Durante a hora seguinte, viu muitas pegadas de veados, mas elas eram todas casco fino, significando que eram fêmeas. Ele precisava de um corso. Enquanto ele cruzava o cume, descendo ao desfiladeiro seguinte, Billy ouviu algo se mover nos arbustos. Ele parou e ficou tão imóvel como um tronco de árvore ouvindo. Ele distintamente ouviu pés moendo pinho seco. Não de cascos. Estes eram ruídos de passos. Então a criatura fugiu. Bill deu uma olhada e viu um grande leão montanhês se arremessando numa moita. Ele desceu o rifle do ombro e apontou, mas o gato gigante correu rápido demais. Bill não teve tempo de atirar antes que ele se fosse. Bill perseguiu aquele leão montanhês por 1.600 metros, descendo o desfiladeiro. Por algum tempo pôde ouvi-lo caindo em um grosso arbusto, mas logo o gato se afastou muito adiante e Bill teve que recorrer à sua habilidade de localizar. Observando as pegadas entre os ramos encurvados, finalmente o leão lançou-se por detrás de uma grande árvore
onde astuciosamente desapareceu. Bill perdeu os rastros e desistiu. Ele voltou ao desfiladeiro, mas parou quando sentiu um cheiro denunciando um urso. Entusiasmado, ele subiu a íngreme parede do desfiladeiro até o topo, cruzando o cume e descendo do outro lado. Várias vezes perdia o cheiro, mas o sentia de novo. O chão aplanou. Billy continuou caminhando, estudando o terreno por pistas tais como formigueiro demolido ou marcas de patas em árvore. Ele subiu no cume e se moveu a um desfiladeiro raso. Quando alcançou a base, ele sentiu que sua caça estava próxima. Bill procurou entre as rochas e fendas até que encontrou a caverna de um urso. Não poderia haver erro nisto. O fedor fez seus olhos marejarem. Prudentemente ele se aproximou da abertura escura com seu rifle armado e pronto. A caverna superficial estava vazia. Billy olhou para o relógio. Os ponteiros marcavam 12 horas e 30 minutos. Ele teria que voltar logo se quisesse manter sua promessa a Meda. Ele não se importou a interromper a caça. Agora que sabia do abrigo do urso, ele poderia voltar assim que ele e o Sr. Denton terminassem de desenrolar linha telefônica acima na montanha Hurricane. Subindo o desfiladeiro, ele tinha apenas andado um pouco quando viu um arbusto se mover no vale. Ali está ele, Billy pensou. Ele lançou um cartucho na câmara e ficou quieto. Ao invés de um urso, um majestoso veado entrou à vista. Billy nivelou seu rifle e apertou o gatilho. O veado foi derrubado ali mesmo. Até que Billy terminasse de sangrar, de estripar sua caça, já era passado de 1 hora. Ele amarrou o corso pelas patas traseiras no galho de uma árvore e então caminhou ao desfiladeiro tão rápido quanto os arbustos permitia caminhar. Ele notou a nuvem cobrindo com gotejos. A montanha Hurricane já estava oculta. Ele pensou: tenho que me apressar. Esta tempestade está se aproximando. Ele que sabia que se tivesse neblina, ele não seria capaz de localizar suas pegadas. Por 30 minutos ele foi saltando constantemente, procurando pelas marcas de onde ele tinha entrado neste reservado desfiladeiro. Parando para descansar, ele puxou o lenço do bolso e enxugou o suor de sua face. Foi um longo caminho, ele pensou. Eu acho que não vim tão longe. Uma vez mais ele começou a correr. Em poucos minutos, ele parou completamente surpreso. Ali estava seu veado pendurado. Bem, o que eu fiz? Ele sussurrou. Em algum lugar eu errei o desvio, mas como dei a volta e parei aqui? Ele começou novamente pensando. Eu vou fazer certo desta vez. Eu apenas não estava dando atenção suficiente. Caminhando vivamente, ele cuidadosamente procurou pelos lugares onde ele tinha descido a ladeira íngreme. As nuvens pareciam estar apenas acima das árvores agora. Estava ficando mais difícil reconhecer qualquer coisa. Depois de 40 minutos, ele chegou a um lugar que pareceu familiar. Em um outro minuto, ele soube por quê. Ali estava pendurado seu veado naquela árvore. Enquanto Billy saía para uma terceira tentativa, ele pensou: eu não posso cometer o mesmo erro 3 vezes seguidas. Mas 1 hora mais tarde, ele se encontrava de volta em seu veado novamente. Cansado e agitado, ele se sentou para descansar e se concentrar. Os índios chamavam isto de caminhada da morte. Um homem se perde na floresta e perambula em círculos até que, exausto, morre devido à situação. Se Billy estivesse nas montanhas sozinho, ele não teria se preocupado.
ele teria simplesmente voltado àquela caverna de urso e hibernado até que a tempestade se fosse e as nuvens subissem. Uma vez que suas pegadas estavam à vista, seria uma questão simples tomar seu caminho de volta à cabana. Mas, sob a presente circunstância, este plano era inconcebível. Meda nunca estivera na floresta antes. Ela não saberia como fazer um fogo. Se Bill não voltasse ao acampamento, ela e Billy-Paul facilmente se congelariam e morreriam durante a noite. Além disso, ela tinha pavor do escuro. E se algum animal gritasse, ela poderia pensar que fosse ele e sairia à sua procura, e se perderia. Então Bill imaginou o leão montanhês, espiando da mata próximo do alpendre. Desesperado e preocupado, Billy pulou e rasgou através das moitas. Logo ele parou a si mesmo, pensando: espere um minuto, William Branham. Qual é o problema com você? Você ficou louco? Ele tinha sido um homem da floresta em toda a sua vida. Ele sabia qual era o maior perigo em uma situação como esta. Um homem se entusiasma e se dirige despreocupadamente pela floresta. Então, na primavera, alguém encontra seus ossos no fundo de um precipício. Ele respirou fundo para acalmar seus nervos trêmulos. Eu tenho que me controlar, ele pensou. Eu realmente não estou perdido. Eu estou apenas um pouco desorientado. Tudo o que eu tenho que fazer é tomar um procedimento. A névoa tinha se assentado completamente agora e tudo parecia pouco conhecido. Para ficar ainda mais difícil, começou a nevar. O pior de tudo, o sol estava se pondo e a escuridão chegando rapidamente. Se ele não encontrasse logo o seu caminho, ele não encontraria a saída também. Então todos os três pereceriam à noite. Lutando para se acalmar, Billy pensou: eu não posso estar perdido. Eu sou um bom conhecedor da floresta para estar perdido. Pense um minuto. Quando eu vim aqui, o vento estava soprando em minha face. É isso. Tudo o que eu tenho que fazer é manter o vento nas minhas costas e conseguirei sair. Ele se foi na direção oposta ao vento. Tudo que ele podia ver ao seu redor era formas obscuras de árvores e arbustos se agitando na névoa e neve. De vez em quando o vento inconstantemente mudava suas direções. Logo se tornou óbvio que o vento, circulando ao redor do cume da montanha, não serviria como um marco. Para apoiar sua coragem e se manter calmo, Billy disse em voz alta: você não está perdido, você sabe onde está. Mas sua consciência chamou seu blefe. Billy, você sabe que está perdido. Ele respondeu para si: eu não posso me perder. Então chegou a um toco gigantesco que ele sabia que nunca tinha passado antes. Ele começou a tremer. Suor corria em sua face. Não há necessidade de se enganar mais, ele pensou. Você está perdido. Admita isto. Não era o sopro em seu orgulho que doía, era o terror que ele sentia por sua esposa e filho. Estou realmente perdido, ele disse a si mesmo. Eu não sei onde está o leste, nem o oeste. Eu tenho que escolher uma direção e caminhar em linha, porque é assim que é. Estou caminhando em círculo, então eu vou caminhar por este caminho. Tomando uma direção aleatória, ele começou a caminhar, dando muita atenção às poucas árvores que podia ver, tentando caminhar em uma linha reta de árvore a árvore. Enquanto caminhava, parecia ouvir uma voz sussurrar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bill pensou: agora estou ficando louco, ouvindo coisas. Ele continuou caminhando, concentrando-se o máximo em sua missão. Logo ele ouviu isto novamente, um pouco mais alto do que antes.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Billy continuou caminhando, arrastando sua arma. Ele se sentia muito cansado. A voz persistente falou mais alto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Billy parou e disse em voz alta: Senhor Jesus, estou perdido. Eu não tenho bússola nem marco, mas ainda tenho a ti, Senhor. Eu não sou digno de viver, mas, por favor, não permita minha esposa e filho morrerem. Então ele ouviu aquela voz novamente. Isto não era sua imaginação, ele ouviu isto claramente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Encostando seu rifle contra uma árvore, Bill tirou o chapéu e colocou-o na neve e se ajoelhou sobre ele. Olhando acima, orou: Pai Celestial, eu pensei que conhecia tudo sobre as florestas, mas eu estava enganado. Eu sei que estou indo errado, mas não sei que caminho tomar. Eu tenho sido como um fanfarrão. Eu mereço estar perdido. Eu mereço ficar aqui por dias e ter que comer porco-espinho para sobreviver. Mas, Senhor, minha pobre esposa é inocente. Ela e meu filho morrerão esta noite se eu não sair daqui. Pai, está quase escuro e estou perdido, totalmente perdido. Por favor, ajude-me. Seja meu marco e meu guia. Levantando-se, ele tirou a neve do chapéu e então disse: Senhor, eu creio que essa voz que sussurrou para mim foi tua voz. Eu creio que há um anjo de Deus me seguindo em algum lugar através destas florestas. Senhor, eu tenho pedido por liderança. Isto é tudo que eu posso fazer agora. Vou por este caminho. Ele começou a caminhar a alguma direção a qual ele tinha ido antes. De repente, sentiu uma mão em seu ombro, puxando-o para trás, como se fosse para pará-lo. Amedrontado, Billy virou-se para ver quem era. Ninguém estava ali. Mas assim que ele olhou, a névoa se dissipou por um momento e, em um relance, viu a montanha Hurricane atrás dele. Aquele era o caminho para estar a salvo. E ele tinha estado se dirigindo mortalmente ao contrário disto. Ele tinha apenas tempo suficiente para virar-se e alinhar-se com a montanha antes que a névoa a cobrisse novamente. Levantando a mão, Bill clamou: Ó grande Jeová Deus, tu estás tão próximo de mim que tu colocaste tua mão sobre meu ombro. Tu verdadeiramente é meu socorro em tempo de angústia. Bill subiu através do crepúsculo nebroso tão diretamente quanto podia na direção da montanha Hurricane, observando cada segundo para que não mudasse para fora de direção. A floresta escureceu. Bill caminhou com o braço levantado, procurando acima de sua cabeça por aquela linha telefônica qual corria de árvore a árvore por 8 quilômetros ao lado e acima da montanha. Se ele pudesse apenas colocar sua mão em um desses fios, ele poderia segui-los abaixo, ao lado da montanha, direto à cabana. Se ele perdesse esses fios, ele, sua esposa e seu filho pereceriam. Pelas próximas 3 horas manteve seu curso, às vezes tendo que tomar seu caminho, subindo pequenas costas rochosas. A neve agitada tinha se tornado um temporal, o vento uivava, arrancando galhos de árvores. Bill carregou seu rifle em uma mão e sustentou a outra acima de sua cabeça, até que sentiu seu braço tão pesado quanto um barril de pólvora. Então ele trocava de mão, sempre tomando cuidado para dar poucos passos atrás,
antes de continuar, apenas para ter certeza de que ele não tinha perdido aquela linha telefônica durante a troca. Às vezes sua mão se pesava contra um objeto e ele gritava, consegui, mas ele tinha apenas pego em um galho de árvore. Seus dedos se entorpeceram em suas luvas. Finalmente tinha se entorpecido tanto que ele quase não podia levantar nenhum dos braços. Ainda assim tinha que manter um braço levantado. 3 vidas dependia disto. Agora a noite estava tão escura que quase não podia ver a neve caindo à sua frente. Ele começou a ficar com medo. E se ele tivesse ido a um lugar mais baixo, onde as linhas se esticavam de árvore a árvore através de uma depressão na terra, fazendo-as mais altas do que seus braços esticados poderiam tocar? Se isso acontecesse, então todos os 3 estavam condenados. Seu braço bateu em algo flexível. Ele baixou a mão até que seus dedos se enrolaram ao redor de um fio fino. Ele tinha encontrado, ele estava salvo. Todos os 3 estavam salvos. Bill jogou o rifle, tirou o chapéu e deu graças. Oh Deus! Que sentimento é este de ser encontrado quando se está perdido? Como posso agradecer-te o suficiente? Bem, no fim desta linha está tudo nesta vida que eu estimo, minha esposa e meu filho. Esta linha telefônica será meu guia para sair da montanha. Eu não vou deixar esta linha por nada neste mundo, mas realmente, Senhor Jesus, Tu és o meu guia, e eu pretendo segurar-me em Ti pelo resto de minha vida, porque eu sei que no final há calor, segurança e repouso.